A paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez estamos aqui no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você nesta oportunidade. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos nossos ouvintes aí que tem contemplado aí e aprendido junto conosco através do canal da EBD, que é um canal de bênção para a sua vida. Então só tenho que agradecer a Deus, que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Hoje estaremos estudando sobre a última lição do nosso trimestre, a lição de número 13, que tem o título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Então estaremos estudando acerca da última lição desse trimestre para a glória do nome do Senhor. Meus queridos e amados, nós estamos aí, todos sabem, vivendo uns tempos complicados e difíceis aí devido ao Covid-19. Então, pelo que eu estou informado, as nossas lições da CPAD não foram editadas. Então, vamos ficar aí um trimestre ou 3 meses sem lições bíblicas. Então, estaremos aí sem ensinar, sem mostrar algumas lições justamente por isso. Então eu já quero desde já conscientizar, se por acaso a CPAD conseguir editar antes, estaremos aí ministrando essas lições, mas pelo que eu estou informado, então as lições não foram editadas. Então fique aí uma conscientização para os nossos ouvintes aí que gosta e ama a palavra do Senhor, aprender acerca das lições bíblicas. Então, vamos para a nossa lição, a batalha espiritual e as armas do crente. Vamos estudar acerca das batalhas espirituais e as armas que o crente possui, ou o cristão possui. Então, vamos estar estudando acerca disso. O textuário diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então, o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então, lições maravilhosas nós estudamos aí nesse trimestre acerca da igreja eleita, né? Estudamos aí lições maravilhosas e poderosas para as nossas vidas. Primeiro ponto, meus queridos, que nós queremos trazer aqui, ou objetivo que nós precisamos alcançar na lição de hoje, é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Vamos demonstrar qual deve ser o preparo. Segundo, apresentar o campo da batalha espiritual. Vamos apresentar aí o campo da batalha espiritual para você entender o que campo é esse. E terceiro, saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Então vamos estudar aí a fundo acerca dessas armas espirituais. Primeiro ponto da nossa lição fala o preparo espiritual do crente para a batalha. Então, o preparo espiritual do crente para a batalha se divide em 3 pontos, que esses pontos nós estaremos estudando eles sistematicamente. Então, fortalecei-vos no poder do Senhor. Segundo, vigilantes em toda a oração e súplica. Interessante. Ou melhor, só 2 pontos nesse primeiro tópico, né? Preparo espiritual do crente para a batalha, que é o fortalecimento, fortalecidos no poder do Senhor. E segundo, vigilantes em toda a oração e súplica. Amados irmãos, fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus, em Cristo, por meio do Espírito Santo. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação
da mente, a vida em santidade e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Lucas 10:19. Então, amados, fortalecei-vos na força ou no poder do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor ou na força do seu poder. Interessante. Nós vivemos uma geração fraca, raquítica. Estou falando uma geração de cristãos fracas, que não sabem ou muitos não conhecem ou não querem se fortalecer no poder do Senhor. Isso é imprescindível na vida de qualquer cristão, na vida de qualquer servo do Senhor, o fortalecimento no poder, na força do poder do Senhor. Então nós vemos aqui duas coisas interessantes: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso é interessante. Fortalecei-vos na palavra e na força da sua palavra. Então é interessante nós observarmos que o cristão, ele precisa se fortalecer na força do poder do Senhor. Como é que nós nos fortalecemos? Na busca incessantemente pelo Espírito Santo ou pelo batismo com o Espírito Santo. Aí recebemos a virtude do Senhor, conforme lá em Atos 1:8 está escrito: mas vós recebereis a virtude que há de vir sobre vós e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então essa promessa do revestimento do poder é para o cristão, é para o crente, para o fortalecimento da sua estrutura, o fortalecimento do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Então precisamos nos fortalecer na força do Senhor, no poder do Senhor. Então é buscando, não existe outra forma, é buscando a presença do Senhor, é buscando o revestimento, é buscando os dons, é buscando o batismo com o Espírito Santo. Então isso aí é fortalecimento, é fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Interessante. Nós vemos aqui, amados, que a genuína conversão não são suficientes, ou seja, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Então é um poder que Deus delegou a todos aqueles que querem, que buscam, justamente porque precisaremos, se nossa intenção for derrotar Satanás, for pisar na serpente, então precisamos do revestimento do poder, precisamos da unção, precisamos nos fortalecer na força do poder do Senhor. Aleluias. Amados, segundo ponto do nosso primeiro ponto, o preparo espiritual do crente para a batalha, é a vigilantes em toda oração e súplicas. Vigilante em toda oração e súplicas. Interessante. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então, Efésios capítulo 6, verso 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então, é um aconselhamento do apóstolo Paulo para nós estarmos preparados no campo espiritual ou no campo de batalha. Nós sabemos que a nossa vida cristã aqui nesta terra é um campo de batalha, então precisamos estar preparados em todo tempo. Então, vigilantes em toda a oração e súplica. Precisamos entender que a vigilância é importante quanto à oração e súplica. Todo mundo, todo crente, ele precisa aprender a viver em oração e súplica, mas não podemos descartar a vigilância, porque há muitos
crentes que estão embebedados em orações ou estão aí se dedicando mais à oração e à súplica e deixando de lado a vigilância. Então, são duas coisas que precisam andar juntas, são duas coisas que precisam ser praticadas: a vigilância, a oração e a súplica. Por quê? Porque se eu oro muito, eu perco na minha parte de vigilância. Se eu vigio muito, eu perco também na parte de oração. Então nós precisamos colocar em um nível igual vigilância e oração, oração e vigilância, ou oração e súplica. Então nós precisamos viver, amados irmãos, dessa forma. Então precisamos vigiar, porque muitas das vezes tem cristãos que ora demais, paga muito preço na oração, mas quando abre a boca fala asneira, fala coisas que vai desagradar o irmão, vai entristecer, vai causar contenda. Então falta de vigilância. Então quem ora muito precisa vigiar muito também. Quem vigia muito precisa orar muito também, para ter uma temperança. Precisamos seguir esses conceitos, porque na batalha nós precisamos vigiar, precisamos orar e também precisamos estarmos fortalecidos no poder do Senhor. Isso aí é muito sério para a nossa vida cristã. Segundo ponto da nossa lição: conhecendo o campo da batalha espiritual. Então, precisamos conhecer o campo espiritual da batalha. Este ponto se divide em três, onde nós vamos ver aqui o campo da batalha espiritual. Primeiro ponto: as astutas ciladas do diabo. Esse é o primeiro campo da batalha espiritual. Segundo, conflito contra o reino das trevas. Terceiro, as agências das potestades do ar. Então são aqui três campos da batalha que nós vamos estar conhecendo. O primeiro, as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Então o líder desse reino é identificado como diabolos, que significa caluniador ou acusador. Então tomada de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir, disputar as escrituras, dissimular, induzir à dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, desse texto sagrado, ordena revestir-vos de toda a armadura de Deus. Então, precisamos estar revestidos com a armadura de Deus, justamente porque nós estamos em um campo de batalha. E no campo de batalha espiritual, nós vamos enfrentar as astutas ciladas do diabo. Nós vamos enfrentar, isso aí não temos como correr. Então vamos ter que enfrentar e vamos vencer em nome do Senhor Jesus todas as ciladas que foram preparadas. É tanto que nós cremos na Bíblia. E a Bíblia vai nos dizer que toda ferramenta preparada contra nós, ela não vai prosperar, mas irá seguir naquilo para o qual foi enviado. Então nós precisamos crer na palavra do Senhor. Vai vir ciladas, mas nós vamos vencer no poder do nome do Senhor Jesus. Então, um dos campos da batalha espiritual é as astutas ciladas do diabo. Vamos passar por isso, vamos enfrentar essas astutas ciladas e precisamos ter visão de Deus, sabedoria para ter discernimento também, para nós entendermos e compreendermos e agirmos para vencer Satanás. Isso é muito importante. Segundo ponto é o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra os reinos das trevas, regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. Então, é o conflito contra o reino das trevas. É interessante que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, contra
Satanás e seus demônios, contra as investidas malignas. Então, nossa luta não é contra o ser humano. Não podemos ver o nosso ser humano, nosso próximo, como nosso inimigo. É claro que há muitos agentes de Satanás que são usados por Satanás para tentar nos atingir, mas não podemos ver eles como os nossos inimigos, mas sim quem está por trás deles, quem está usando, quem está ali trabalhando para causar contendas, perseguições, destruições, infamas contra as nossas vidas. Isso aí, nós temos que olhar quem está por trás. Então a nossa luta, Paulo diz, não é contra carne e nem sangue, não é contra aqueles que estão vivos, não é contra aqueles que respiram, aqueles que têm fôlego, não, é contra quem está por trás. Então, o reino das trevas. Então, nós lutamos contra o reino das trevas. Então, foi para isso que o Senhor nos chamou, para vencer o inimigo das nossas almas, é para lutar contra as hostes espirituais da maldade. Então, é mais um dos campos de batalha, que é o reino das trevas. É aquilo que está oculto, aquilo que muitas das vezes nós não percebemos ou não vemos, mas que está por trás. Então isso aí é um dos campos de batalha cristão, ou das nosso. Terceiro, as agências da potestades do ar. Paulo indica que as forças do mal que marcham contra a igreja, como principados, potestades, príncipes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade, esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são, primeiro, poderosos, eles são malignos, B, C, eles são astutos. 3 pontos aqui que nós vamos observar sobre as agências das potestades do ar. Eles são poderosos. Título: principados e potestades, indica poder, primazia, autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exerce domínio. Então eles são poderosos, então eles têm poder, não têm todo o poder. Quem tem todo o poder é o Senhor, mas eles têm poder para agir, têm poder para destruir, têm poder para causar intriga, confusão, para cegar as pessoas. Então eles têm esse poder. Então eles têm esse poder. Então nós lutamos contra as agências das potestades do ar também. É um dos campos de batalha. Segundo, eles são malignos. Esses agentes formam hostes espirituais da maldade, ou seja, são malignos. Então são seres que são maus. Eles não trabalham para o bem, eles não fazem o bem. Por muitas das vezes as pessoas estão aí indo em centros de macumba, ali há pessoas que recebem esses espíritos, que recebem essas hostes espirituais da maldade ali. Uns aconselha algo bom e as pessoas acham que é bom e não é, sempre é mal. Não existe bondade nem quem é um ser mau, nem quem é um anjo caído, nem quem é Satanás. Não existe aquele ponto de bondade, ele é 100% mal. Assim como Deus é 100% bom. Não há maldade no Senhor, não há trevas no Senhor, só há luz. Então é dessa forma. Então são seres malignos. Terceira coisa, eles são astutos, cheios de sutilezas, maquinam a queda da igreja. Então eles são astutos, têm sabedoria, sabem arquitetar, tem Satanás como um dos mais astutos para arquitetar destruição, para prender vidas, para destruir, para acabar com casamentos, para acabar com casais, com amor. Então este é um dos seres mais astutos que existe. Então nós vemos aqui, então, todas as suas agências, aqueles que trabalham, eles também são astutos, eles sabem como realmente fazer. Então precisamos ter muita vigilância e sabedoria para não cairmos em suas ciladas. Terceiro ponto, amados irmãos, para nós encerrarmos a nossa lição, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Vamos ver aqui as armas indispensáveis espirituais ao crente, todas as armas que o Senhor providencia ou que o Senhor aí está disponibilizando ao cristão, ao crente. Então vamos ver essas armas
para nós estarmos assim entendidos. Primeiro ponto, a armadura completa de Deus. Segundo, as armaduras indispensáveis de defesa. E terceiro, a imprescindível arma ofensiva ou de ataque. Então vemos aqui a armadura completa. Imagine que o apóstolo usa a linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda armadura traduz o termo grego panofia, que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Então, na carta orientação, não é para usar armas próprias, para tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então, a armadura completa. Então, é por isso que a Bíblia diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Então, Paulo não vai dizer só uma metade da armadura, algumas peças, não. Ele requer toda a armadura. Então, toda a armadura completa, ela se divide em 6 partes. E nós vamos estudando sobre cada uma dessas partes. Então, essa armadura, ela não pode faltar nenhuma peça. Qualquer uma dessas peças vai fazer ou trazer brechas para Satanás tentar nos destruir. Então, precisamos dela completa para nós enfrentarmos as astutas ciladas e enfrentarmos o inimigo das nossas almas. Isso é muito importante. Então, meus queridos, as armas indispensáveis de defesa. Vemos aqui que a armadura de Deus, ela se divide em defesa e ataque. Ataque só existe uma acrescentada, outra que nós vamos acrescentar mais na frente. Você vai entender por quê. Mas aqui nós vemos aqui de defesa. Vamos ver aqui 5 partes da armadura de defesa. Primeira parte é cingindo os vossos lombos com a verdade. Então, primeira chave ou primeira peça da armadura é a verdade. Então, essa é uma das peças da armadura de Deus. Então, o cristão ele precisa revestir o seu lábio de verdade. Não deve haver mentira, não deve haver falsidade saindo pelos seus lábios. Então, tem que ser verdade. Essa é a primeira peça da armadura de Deus. Então, cinto da verdade. Então, o cinto representa a verdade. Então, quando o crente ele está revestido do cinto, ele precisa falar a verdade, sempre a verdade. Então, quer dizer que é um sinal que você tem a verdade, que você tem o cinto da verdade sobre a sua vida. Essa peça já não falta. Então, precisamos ter muita sabedoria, porque a verdade ela é imprescindível, não podemos mentir ou fazer nenhuma mentira. Como tem aí um dia no ano, que é considerado o dia da mentira, e muitos praticam isso aí, é porque aderiram a esse costume, e aí muitas das vezes há muitos cristãos que ainda caem nessa aí, ou entram por essa, e não podemos falar mentira jamais. Por mais que vai doer, por mais que vai trazer dano, então a verdade deve prevalecer em nossos lábios. Segundo ponto, vestir da couraça da justiça. Então precisamos também tratar-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo, à retidão do soldado no campo de batalha. Então, a vestir da couraça, a couraça da justiça. Precisamos praticar a justiça de Deus, é uma das peças da armadura. Então, o cristão ele precisa ser justo, ele precisa viver a justiça de Deus, resplandecer a justiça de Deus. Será se é justo fazer aquilo com o irmão ou com a irmã? Será se é justo fazer isso dentro da igreja? Será se é justo realizar isso ou aquilo? Então o cristão precisa chegar a esse entendimento, esse intelecto, se deve praticar ou se deve agir com justiça ou não. É claro que devemos agir. Se não agirmos com justiça, então falta essa peça na nossa armadura. Terceira peça, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Então precisamos calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, o cristão que tem essa peça dessa armadura, que é os sapatos, conhecido como sapatos de fogo,
nós conhecemos aqui, há muitos que falam de sandálias, sim, mas também sapatos, sandálias de fogo, sapato de fogo, ou seja, é a preparação do evangelho da paz, ou seja, aqueles que não param de evangelizar, que não param de levar a palavra do Senhor. Então eles têm os sapatos, têm as sandálias nos pés, então eles não param de andar. Um dia está em tal lugar, outro em outro, sempre com o objetivo, o intuito de estar evangelizando. Então quer dizer que há essa peça de armadura, na armadura dessa pessoa ela está revestida. Então, porque é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que não para, uma pessoa que está aí pregando a palavra do Senhor, conforme nos ensina a palavra do Senhor. Então, quarta peça, sobretudo o escudo da fé. Então, o escudo representa a fé. Então, nós precisamos dessa peça. Ela é de fundamental importância para Deus agir, para Deus operar, não somente através das nossas vidas, mas para nós vermos os milagres acontecer. Então é algo que nós necessitamos, o escudo da fé. O escudo da fé, ele precisa ser usado. No campo de batalha, nós precisamos usar esse escudo. Não é um escudo que foi nos dado para ser guardado ou ficar em casa ou do lado ou na estante, não. O escudo é para ser usado, a fé é para ser usada. Então precisamos usar a nossa fé. Então há situações que somente a fé vai fazer com que aquilo mude a situação, os resultados. Então é preciso usar. Muitas das vezes vem essas circunstâncias da vida nossa, esses problemas ou essas barreiras que precisam ser vencidas justamente por isso, porque essa fé que Deus nos deu, esse escudo, ele precisa ser usado, ele precisa andar embraçado, ou seja, na posição conforme a palavra de Deus nos ensina. Terceiro, ou melhor, quinta peça de defesa é o capacete da salvação. Então, o capacete da salvação. O capacete, ele protege a nossa mente acerca da eternidade, acerca da salvação. Então, ele nos protege, ele nos dá a proteção e a certeza que nós vamos para o céu, que nós iremos morar para o céu, que nós iremos subir. Então esse capacete nos dá essa certeza, essa proteção, porque ela protege, ou o capacete protege a nossa mente, e aí nós temos a certeza, a plena certeza. Se nós fecharmos os olhos hoje, nós acordaremos na eternidade junto com o Pai, junto com Deus. Então essa é a certeza, é o capacete da salvação. Muitas das vezes nós não temos essa certeza porque falta o capacete. Então falta o capacete. Então as palavras maldosas vêm, as setas do inimigo atingem a nossa mente e aí paramos de crer se vamos para o céu ou não, se nós estamos no caminho certo ou não, se estamos fazendo o que é certo ou não. Então, e as dúvidas, gera as dúvidas justamente por falta da proteção mental, que é o capacete da salvação. Então, mais uma arma de defesa, ou mais uma das peças de defesa que o Senhor nos deu. E por último, a arma imprescindível, a arma ofensiva que o Senhor nos deu. Então a arma ofensiva, essa é imprescindível, amados, que é a espada. Ela representa o Espírito Santo, representa a palavra. Então aqui é muito interessante. A espada do Espírito, a única arma disponível, tanto para a defesa quanto para o ataque. Então é uma arma que ela é usada tanto para se defender como para atacar Satanás. Então foi a única arma que o Senhor nos concedeu para atacar Satanás, para destruir, para destronar. Foi com essa mesma arma que Jesus venceu Satanás lá no deserto, aonde Satanás vai o tentar lá e tenta e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus conhecia a palavra e com a palavra Jesus responde. Ele diz, aqui nos fala o texto, o próprio Jesus falando lá, interessante lá, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, para cada uma das investidas de Satanás, Jesus usava a palavra. A Bíblia diz que Satanás leva Jesus para um lugar muito alto, um pináculo do templo, e diz
cita versículos da Bíblia, diz, olha, pois na Bíblia também está escrito que Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito, não deixarás que tropece em qualquer pedra. E aí ele põe Jesus na situação para que ele viesse por lá, e a palavra e a garantia ali, a proteção dele por causa disso. Mas Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus usou sempre a palavra para combater a Satanás. E por último, a investida de Satanás, ele mostra todos os reinos da terra, a glória e o poder, e diz, olha, tudo isso eu te darei se prostrares me adorares. E aí Jesus combate aquilo justamente com a palavra, somente adorarás e servirás ao Senhor teu Deus. Então Jesus usou a palavra para destronar Satanás, para derrotar. Então isso é a única arma que o Senhor nos possibilitou para destruir Satanás, que é a palavra. Então use a palavra, use essa espada para destruir o inimigo das nossas almas, use essa espada, embraça essa espada, use a palavra, viva a palavra, e aí você vai ver resultado na sua jornada, na sua caminhada. Como eu falei acerca das 6 peças da armadura, onde nós vemos aqui 5 de defesa e 1 de ataque, que são essas aí, cinto da verdade, o cinto, a couraça, os sapatos, o escudo, o capacete e a espada. Eu acrescento a oração. A oração é mais uma arma de ataque. Muitas das vezes ela não é citada aqui, justamente nesse ponto aqui ela não é citada, mas ela é citada no mesmo texto, que nós também vamos, se nós observarmos lá, então viver em oração e súplica também, vigilância, então aí são acréscimos dessa armadura. Então tudo isso aí vai ter efeito com o efeito da oração, é algo interessante. Então precisamos também orar. Então a oração é uma arma poderosa de Deus que o Senhor nos deu para vencer Satanás. Então use essa arma de ataque também que o Senhor nos deu, que é a oração. A espada junto com a oração. Então não fica capeta, não fica inimigo nenhum de pé. Todos caem por terra, se você aplicar conforme a palavra de Deus ensina. Então fique na paz do Senhor, que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima, o próximo trimestre, onde estaremos aí, se Deus nos permitir, com outras lições, com lições novas, para a glória do nome do Senhor. Não teremos aí mais lições bíblicas durante, aí, eu acredito, de uns 3 meses, mas estaremos aí postando outros vídeos aí acerca da palavra, e eu tenho certeza que Deus irá nos abençoar em nome de Jesus. Fique na paz e até a próxima em nome de Jesus.